Olá, muito boa noite. Aqui é Matheus Cedo de Campos Guarulhos SP. Tudo na paz, tudo ótimo, maravilha. É isso aí, vamos com mais um vídeo no canal, o quadro Busologia em Foco. Hoje nós estaremos narrando no áudio. Então, se você é inscrito no canal, eu quero que você se inscreva. Se você não é inscrito, ativar o sino de notificação e deixar o sino ativo para receber vídeo novo. Então, logo estaremos com o Busologia em Foco. E hoje contaremos a história do Caio Vitória, aqui no nosso quadro Busologia em Foco. Você vai muito gostar. Quem é do tempo de Vitória, você vai lembrar um pouco e vai relembrar os grandes momentos que essa carroceria fez grande sucesso nos anos 90. Então, estaremos com o quadro Busologia em Foco no áudio. Para você, o quadro Busologia em Foco que está no ar. Projetado a partir de 1987 e lançado oficialmente em 1988 com o intuito de acompanhar as inovações do mercado de carrocerias de ônibus e não permitir que os produtos Caio ficassem defasados neste momento. O mercado, o Vitória veio como resposta da empresa com as constantes ameaças de diminuição de sua participação e até mesmo na perda da liderança no setor de ônibus urbanos, consolidada pela sequência de modelos Bela Vista, Gabriela e Amélia. Trocadilhos à parte, o Vitória foi um modelo que nasceu para vencer. Ele foi uma das causas de um fato interessante. A Caio, que fatalmente teve a sua falência decretada em 2000, não enfrentou uma situação pior ainda pela reputação e números expressivos de vendas conferidos por modelos como Vitória, mesmo falida, que conseguia ainda despertar a atenção de um grupo empresarial muito forte no setor de operações, comandado pelo empresário José Rua Vaz, que em 2001 criou a Induscar e arredondou a massa falida da Caio em 13 de março de 2009, arrematou em leilão definitivamente o PAC Fabril os insumos, a tecnologia e a marca Caio, empresa fundada em 1945 pelo imigrante italiano José Massa. Essa é a importância do Vitória para o setor de transportes, para a vida da Caio, pode ser traduzida em números. De acordo com o FAUS, a entidade que se reúne desde 1959 as fabricantes de carrocerias de ônibus entre 1988 e 1995, período oficial de produção. O Vitória foi responsável por 28 mil encarroçamentos. Um número recorde para a indústria de ônibus. Para se ter uma ideia, em algumas épocas chegaram a ser produzidas dentro deste período 280 unidades por mês. Mais uma vez, o exemplo do Gabriela, a Caio proporcionava ao setor de produção de ônibus urbanos a incorporação de novas tendências, seguida posteriormente por outras encarroçadoras. Havia modelos nos quais as concorrentes nem se preocupavam em disfarçar o fato de que o veículo foi inspirado no Vitória. Para começar, o modelo não poderia ser considerado como mera evolução do seu antecessor, o Caio Amélia. Apesar da estrutura fabril semelhante, as linhas eram mais modernas, com soluções diferentes. As portas de folha única, parecidas com as dos rodoviários, eram um exemplo de inovação, assim como os 4 faróis quadrados da frente, 2 de cada lado, rompendo com a sequência do conjunto óptico padrão arredondado dos antecessores Bela Vista, Gabriela e Amélia. O que chamou a atenção do mercado é que, em relação aos outros modelos, o Vitória era inovador sem deixar ser sóbrio, uma combinação que só é possível devido a um bom trabalho de engenharia e design. O interior do Vitória trazia diferenças
diferenças importantes: a qualidade dos bancos de fibra ou componentes estofados e suas dimensões, que ofereciam conforto e deixavam o corredor mais largo, além da largura do próprio carro. Possibilitavam uma circulação que ainda melhor dentro do ônibus e uma capacidade do meio de transporte. O modelo conseguiu êxito de um verdadeiro vitorioso. O Vitória foi um dos modelos mais vendidos da história, mesmo sendo contemporâneo a uma época de retenção de investimentos por parte das empresas de ônibus, que com os outros setores da economia viam sua capacidade e crescimento comprometida pela alta inflação. Os custos da empresa aumentavam diariamente, mas os lucros, além de haver uma evasão de passageiros e deteriorização dos salários dos funcionários, além das empresas de transportes, assim como trabalhadores de outros ramos. Mesmo com toda a retenção de investimentos, mesmo com a retenção de investimentos, o Vitória conseguiu se destacar pelo seu número expressivo de vendas. Isso é explicado em parte pois, além de sua qualidade e conceitos inovadores, as frotas da cidade estavam demasiadamente velhas e alguma renovação até por questão de segurança precisava ser feita mesmo em tempos de crise. Além disso, pressionadas pela população e alguns por setores mais específicos da sociedade, como a imprensa e administrações públicas, viam que suas imagens estavam atreladas ao segmento de transporte. Politicamente não era inteligente, mas as suas cobranças por um transporte melhor, totalmente de lado, que fossem tomadas medidas parciais. Muitos sistemas foram reformulados e com isso as frotas renovadas. O Vitória por exemplo, contemporâneo à época das chamadas das municipalizações dos transportes, municipalizações que de fato nunca existiam, pois a sua maior parte dos sistemas consistia no poder municipal gerenciar as receitas das catracas, fiscalizar de maneira mais presente e contratar mais empresas particulares, enumerando-as pelos serviços prestados. Algumas empresas públicas foram constituídas e outras já existentes tiveram melhorar pelo menos um pouco seus serviços. Além da CMTC, presente desde 1946 e 1947 na capital paulista, outras empresas despontavam em grandes cidades, com a EPT de Santo André no ABC, a ETCB de São Bernardo do Campo e a ETCD de Diadema no ABC. Isso para nós limitamos uma parte da grande São Paulo. Não é extrapolar o bom senso dizer que o Vitória passou e venceu diversas realidades operacionais e econômicas particulares da cidade de todo o país. Ele conviveu com as municipalizações e com o início das privatizações, que intensificaram a partir de 1993, quando, apesar de alguns serviços serem considerados bons, os poderes públicos se mostrem ineficientes na operação e administração das empresas de ônibus locais, por causa principalmente dos vícios e das máquinas, como gastar mais do que arrecadar e criar cabidões de empregos, uma característica muito comum da maioria das empresas públicas de transporte. Nas privatizações, que também exigiu alguma renovação das frotas, o Vitória estava lá firme e forte, desde que o modelo que conta a história das diferentes da tentativa do poder público
e regular os transportes e a redução do estado que atua. Na atuação, as efetivas atividades econômicas inclusivas dos transportes. O Vitória também viveu essa fase da inflação galopante, iniciando e do início do Plano Real em 27 de fevereiro de 1994, criado para o controle e estabilização monetária. A saga do Vitória, que a exemplo dos seus irmãos mais velhos, predominou o mercado e começou uma empresa do próprio grupo da encalçadora Santos a São Vicente, prestando serviços urbanos no litoral paulista. A empresa foi uma grande vitrine para que o modelo, que por sua qualidade e funcionalidade atraiu para outros frotistas, além, claro, do trabalho de divulgação pelos promotores da empresa. Quanto ao design, o Caio Vitória teve modificações ao longo da sua produção e manteve as características gerais em todo o período que foi fabricado. Em seu lançamento não havia grandes lanternas na frente, era uma chapa lisa, onde normalmente as empresas aproveitavam o espaço. Ainda para o chassi Mercedes, os primeiros modelos tinham capô do motor dianteiro, com uma espécie de degrau no meio e desenho bem quadrado. O revestimento do teto, que envolvia do posto do motorista, a caixa do itinerário e o primeiro banco do passageiro era feito com uma peça única, de plástico, bem resistente. Essa peça de cor cinza também envolvia o cofre dos pistões e o acionamento da porta dianteira e o painel elétrico. A desvantagem, que depois foi corrigida, é que quando os ônibus batiam, danificava apenas uma da parte da dianteira. A peça inteira era bem grande e cara, tinha que ser trocada. Nas versões posteriores, a região era formada por peças em blocos que poderiam ser substituídos separadamente em casos de manutenção ou as portas de folha única. Foi uma das primeiras versões projetadas para empurrar com segurança os passageiros para dentro do veículo. Ainda na primeira versão de motorização dianteira, as três últimas janelas do lado esquerdo, na configuração mais comum do chassi Mercedes-Benz, tinha uma largura parecida com as da porta. Entre 1989 e 1990, os modelos com motorização dianteira já recebeu grades de respiro, os faróis, em vez daquela de chapa lisa, onde as empresas pintavam nomes e prefixos. Isso se deu devido a uma nova motorização de Mercedes-Benz para dar uma nova cara ao já líder do mercado. A alteração mais significativa do Vitória, que já atendia às normais do projeto padrão elaborado entre 1975 e 1979, com o objetivo de oferecer mais conforto e segurança aos passageiros, estipulando padrões e exigências mínimas aos fabricantes. Ocorreu no ano de 1992, a pedido de empresários para facilitar manutenção e operação. A Caio deixou de produzir o modelo com portas de folha única para passar a configuração de duas portas duas folhas em cada porta. Mesmo depois deste ano, alguns Vitórias com folha única nas portas ainda eram feitas para atender aos pedidos mais antigos que faziam fila. Os para-choques de reestilização de 1992 passaram a ser menores, mais lisos e cada vez mais champrados. Um fato curioso, que a aviação Santa Brígida, da capital paulista, encomendou um lote desses novos Vitória. Exigiu a configuração antiga dos para-choques. O Vitória foi um
modelo de carroceria que também se adaptou de maneira rápida e com qualidade de desenvolvimento de novos chassis, versões e motorização, e acompanhou uma época de mudanças e prática nas montadoras. A flexibilidade e o projeto moderno Vitória conseguia andar por conta de duas inovações. Os chassis Mercedes-Benz, ele também foi contemporâneo às versões diferentes, como o F1315 e o F1318. Os da Scania encarroçou uma parte da série 112 no seu final, é a novidade da montadora sueca. Na época, a série 113, em relação aos produtos Volvo, se adaptou aos B58. Em 1992, a Caio desenvolveu Vitória específico para um produto no mercado de ônibus, o chassi B1618 da marca Ford, na época da Autolatina, quando a Ford e Volkswagen fizeram acordo comercial de produção. Uma outra mudança estética ocorreu em 1994 na parte interna. O painel dianteiro, que tinha uma espécie de degrau entre o posto do motorista e a porta da frente, teve degrau eliminado, sendo redesenhado com uma espécie de caída suave entre o local do motorista e o acesso dos passageiros. Outro detalhe curioso da história do modelo, que houve uma versão pouco conhecida do veículo como Vitória FE. A carroceria feita de duralumínio, exemplo semi-flechas tradicionais viação cometa, era mais um sinal que a indústria não fazia modelos únicos para todo o país, mas se adaptava aos produtos Mercedes-Benz. Na verdade, adaptava os produtos necessidades específicas de cada operador regional. O modelo duralumínio para atender as principais empresas litorâneas como que as Caio possuía. E por causa de sua maresia, as carrocerias convencionais sofreram mais corrosão. Apesar do veículo, Vitória de duralumínio foi bem aceito pelas empresas que operavam locais com essas características, como o modelo sendo mais caro. Essa tecnologia foi herdada pela carroceria metropolitana comprada pela empresa Caio no Rio de Janeiro em 1976, época que o Gabriel estava todo a vapor. Os serviços seletivos urbanos e intermunicipais estavam crescendo entre os anos 1980 e 90, então eram linhas especiais diferentes e que rodavam por todos os países, né? Com certeza. Deixa eu dar mais som. O Vitória fez parte da história da evolução de várias montadoras que nos anos de 1990 modernizavam seus produtos e faziam ônibus com mais motores potentes. A carroceria foi uma das mais flexíveis e acompanhou essas inovações dos conceitos das montadoras, dando respostas mais rápidas, se adaptando de forma celere a esses novos produtos. Falar de Vitória do Vitória não é apenas citar uma história de modelos de ônibus, mas uma oportunidade que é entender as grandes realidades diferentes do setor, da economia e cidades em geral. Vitória não foi mais produzido, mas é visto nos dias atuais. É um dos modelos que não passou branco da história, mas deixou um legado e contribuiu no surgimento de novas. E é isso aí, galera. Esse foi mais um Busologia em Foco de hoje. Hoje contamos a história primeira vez em áudio, né? Aqui no nosso canal do Matheus Campos. É isso aí, aqui é Matheus Campos Guarulhos SP, voz e narração de Matheus Campos. Aqui no nosso quadro Busologia em Foco. Se inscreva no canal e ative o sino de notificações.